e nós vamos continuar então a nossa aula sobre o autismo, a síndrome de Asperger e a síndrome de Rett. Na terceira parte, nós vamos estar conversando sobre a definição e acompanhamento em relação à síndrome de Rett. E daí nós vamos poder fazer algumas diferenças da síndrome de Asperger para a síndrome de Rett. Isso vocês podem ver também na nossa literatura, no nosso livro e com as pesquisas que vocês estarão efetuando futuramente. Então vamos iniciar ali falando um pouquinho do que o Pazeto e os colaboradores falam sobre esse desenvolvimento e dessas características da síndrome de Rett, que está dentro do TGD. Então ali vocês podem ver que a síndrome de Rett, ela está com os critérios da CID, né? A CID também ela vem aí de uma organização médica, então a síndrome de Rett, ela é a CID-10, F84, que é membro do TGD, como eu já falei. E quais são esses impactos que podem comprometer o desenvolvimento da criança com a síndrome de Rett? As interações sociais, na comunicação, eles têm um vocabulário restrito e muitas vezes não possuem a linguagem. Os movimentos são mais estereotipados e repetitivos. Essa síndrome ela está predominantemente no sexo feminino, né? Então isso é uma estimativa que nós temos. Quais são essas especificidades no desenvolvimento de uma pessoa com a síndrome de Rett? Quando vocês estiverem lendo o nosso material, é interessante que vocês possam fazer a retomada de tudo isso que nós estamos conversando hoje na nossa aula e apontar quais são as características de uma e a característica de outra. Mas agora eu quero chamar a atenção de vocês para a imagem que nós vamos estar detalhando. Na imagem, vocês podem verificar que nós temos alguns itens ali para discutir. Então, nós temos no primeiro a estagnação precoce, que está presente entre os 6 a 18 meses, que são os bebês demasiadamente calmos, apresentam uma hipotonia, um atraso postural e estereotipias, que aqui, como eles são muito bebês, os pais têm ainda uma dificuldade para identificar tudo isso. No item 2, nós temos rapidamente destrutivo, entre 1 ano a 3 anos. O que é isso? Vai haver uma regressão psicomotora, um choro sem causa evidente, uma irritabilidade, irregularidade respiratória, a perda da fala adquirida, possíveis epilepsia e distúrbios do sono. Vejam quanta coisa nós temos aqui nessa pequena idade do ser humano. Na etapa 3, nós chamamos de um pseudo estacionário, que vai acontecer entre 2 a 10 anos. É uma deteriorização motora tardia por volta dos 10 anos. Então vejam que a parte motora do sujeito que tem a síndrome de Rett, ela afeta muito a questão dos movimentos, né? Na etapa 3, a criança ela pode apresentar uma possível melhora no contato social, mas permanece aí os distúrbios motores, a ataxia e a apraxia. Então, novamente acontece aí os prejuízos motores, que é um comprometimento na marcha e possivelmente também algum problema mental. Então, nós podemos perceber que a criança ou o sujeito que apresenta a síndrome de Rett, ela tem os movimentos e a parte motora um pouco mais comprometida. Ali, quando nós falamos da questão da fala, isso é algo marcante aí para as pessoas que têm a síndrome de Rett. Então, se nós formos imaginar como é o processo dessa criança dentro da escola com a síndrome de Rett, nós precisamos ter muita cautela, porque talvez essa criança ela não esteja tão positiva
ou tão preparada para estar dentro de um ambiente com tantos comprometimentos. É claro que nós, enquanto educadores, vamos trabalhar isso da melhor maneira possível para que essa criança se sinta parte de um processo educacional. Porém, nós estamos falando de alunos que possuem uma limitação e que possivelmente nós educadores precisamos orientar não só esse aluno, como os colegas também, para que eles possam estar atendendo, para eles poderem estar socializando com essa criança e até mesmo abraçando, no sentido de acolher um pouco mais e conversar para conhecer quais são esses desafios que esse colega tem, que não são poucos desafios, a serem ultrapassados, a serem vencidos. E aqui nós precisamos contar com mais força ainda a presença da equipe pedagógica e da família, porque elas têm ali um desafio muito grande, né? De estarem sempre juntos, de estarem discutindo, de estarem contando para o professor, para a equipe pedagógica, como é que está esse desenvolvimento dessa criança em casa, quais são os combinados que são realizados para que essa criança também se sinta reconhecida, também se sinta elogiada dentro do seu progresso. E algo que nós já comentamos na nossa aula é sempre considerar o pouco e o muito que essas crianças conseguem ultrapassar. Porque para nós pode ser algo muito fácil, as pequenas conquistas que elas têm. Mas para elas é sempre um desafio enorme estar dentro de uma sala de aula, de estar realizando alguma atividade. Outra coisa que eu, sem querer, deixei passar é o direito dessas crianças de terem também alguém para estar auxiliando, para estar dando um suporte para elas dentro da sala de aula. Geralmente, na educação pública, nós temos aí o professor e um assistente, uma educadora, alguém que está ali para auxiliar também no processo de planejamento, de organização das atividades, na organização da sala, do espaço físico, e isso é muito importante que essa pessoa possa estar olhando para essa criança e para esse aluno com essa dificuldade específica. E ali entra novamente os atendimentos especializados. Se necessário, a equipe pedagógica pode recorrer ao atendimento educacional especializado e às salas de recursos multifuncionais, aonde esses alunos vão ter aí o acesso a jogos, a tecnologia, às brincadeiras e todos os outros recursos que o professor que estará na sala de recursos pode oferecer para que esse desenvolvimento de aprendizagem seja o mais consciente para a criança e o mais significativo também. O que nós devemos sempre considerar é como que essa criança vai chegar no ambiente escolar. Porque, como nós já falamos, essa criança ela começa a história dela no âmbito familiar. E se essa família não passa uma segurança, se essa família não tem um acompanhamento o quanto antes, isso pode determinar uma certa insegurança para essa criança. E o que nós mais precisamos é que eles estejam seguros para que possam colocar essa criança e esse aluno dentro da sala de aula e ser ponte, né? E ser ponte dessa comunicação. Porque, como eu falei anteriormente, eles precisam de pessoas que sejam suporte, que sejam apoio, que na hora de falar a criança possa atender aquele comando. Falando um pouco em comando, na pedagogia nós utilizamos muitos combinados. E todo ser humano, quando criança, ele precisa desses combinados bem estabelecidos. Porém, as crianças com autismo, com síndrome de Asperger e até as crianças e os alunos que têm a síndrome de Rett também precisam dessas determinações para estarem lidando melhor com o que vai acontecer no seu dia a dia. Apesar deles não terem muito contato visual, principalmente lá no autismo e na síndrome de Asperger, eles têm
uma característica de estar olhando e de estar atendendo a todas essas atividades. Principalmente quando é com a mãe e com o pai, eles devem sim ter uma postura mais segura, de chamar atenção no momento certo, mas também de muita solidariedade no sentido de entender e de ouvir essa criança. Como nós falamos um pouquinho, na síndrome de Rett, essas crianças, elas apresentam algumas vezes um choro demasiado e muitas vezes sem tanta evidência, né? A criança nós conhecemos quando é um choro de fome, quando é um choro que precisa trocar uma roupa, quando é um choro de mimo, mas a criança com essas síndromes de Asperger e de Rett, muitas vezes eles podem acontecer sem tanta significância para nós, mas para elas isso deve estar implicado em algum movimento e que nós precisamos também entender esses momentos. Como nós estamos falando de algumas síndromes e também dentro do TGD, do Transtorno Global do Desenvolvimento, é sempre nós estarmos atentos de não cometermos, né, algumas situações de estar taxando essa criança de alguma maneira, até para a gente tirar um pouco essa característica na escola, né, desses alunos estarem excluindo essa criança, ou como que esse olhar vai ser dado para cada um deles. E isso é muito relevante que o professor também trabalhe essas questões com a equipe pedagógica, para que esse trabalho aconteça e de repente até a questão de trabalhar os projetos, de trabalhar com alguns recursos que levem a comunidade a se aproximar e conhecer cada uma dessas determinantes que podem acontecer, por exemplo, com o transtorno global do desenvolvimento.